Essa previsão sazonal, para a gente, o homem do campo entender melhor, é a previsão climatológica, ou seja, é a previsão de uma estação chuvosa, de uma estação seca, né? Veja, particularmente esse ano, nós estamos numa situação de um evento que não é bom, não significa que sempre é seco, para o Nordeste brasileiro, que é a presença do evento El Niño lá no Oceano Pacífico. Então isso já nos deixa assim um pouco preocupado. A gente precisa acompanhar a evolução desse evento, porque quando esses eventos ocorrem, El Niño, eles têm uma tendência de modificar o clima não só no Nordeste brasileiro, mas em grande parte do mundo. E no Nordeste brasileiro, como na Amazônia, que está se verificando isso, aquilo é um efeito do El Niño, o ar é subsidente, o ar vem lá de cima, e quando ele vem lá de cima, ele vem seco. A pressão é alta e afasta tudo. Então, de vez em quando acontece, também na Amazônia, como está acontecendo aqui. A última situação foi em 2005, os rios secaram, muitos peixes mortos. Então, mas esse ano aqui, a gente teve uma situação que diferencia um pouco de uma situação, vamos dizer assim, mais ou menos dentro da normalidade. Nós percebemos que houve um aumento da incidência de radiação solar, não só aqui no Nordeste brasileiro, e mais especificamente aqui na região do Vale do São Francisco. A gente pôde observar isso nos dados que a gente mede nas nossas estações, é que chegou mais radiação e nós tivemos o recorde de temperatura no mês de setembro e no mês de agosto. O dia 27 de agosto, na nossa região, foi o dia mais quente do ano. Nós tivemos uma temperatura máxima, né? Então, não foi brincadeira. E era para se ter, nessa época, uma temperatura razoável, não tão quente como foi. Mas qual foi a combinação disso? A umidade do ar muito baixa, nesse dia baixou para 11%, do deserto a média é 10%. E com esse efeito da subsidência do El Niño, trazendo umidade lá de baixo, isso facilitou para que a radiação solar passasse com maior facilidade na atmosfera e chegasse aqui. Então, uma das coisas que a gente ainda está observando, quando a gente vai para o sol queima a pele da gente, é diferente da temperatura. A gente sente aquele calor, mas não queima. Agora, quando a gente chega no São João, aí a gente tem essa experiência. Vá próximo de uma fogueira de São João, que você sente aquela radiação queimando, a gente precisa se afastar. Então, essa é a questão. E outra coisa, nem todo ano de El Niño é um ano de seca no Nordeste. Por quê? Mesmo em anos de El Niño, a não ser naqueles El Niños fortes, e em alguns El Niños moderados, se o Oceano Atlântico aqui na costa do Nordeste tiver aquecido, né, nós podemos ter uma grande evaporação, ou uma boa evaporação no Oceano Atlântico. Os ventos alísios vão trazer essa umidade para cima do semiárido, e a maior contribuição das chuvas do semiárido, ela vem de um sistema meteorológico que a gente chama Zona de Convergência Intertropical. É uma faixa de nuvem que se forma no oceano e adentra no semiárido. Muitas vezes vindo pela Amazônia, passa na Amazônia, como a Amazônia tem muita umidade, não agora que está um pouco mais baixo, desce e vem para cá. Então a expectativa, como eu disse, nesse momento é a preocupação com El Niño. Mas há uma coisa, durante a minha experiência, embora os modelos meteorológicos que é quem a gente segue ainda não consigam ver, na minha experiência é possível até que a gente tenha chuvas esse ano. Veja, eu não estou dizendo que vai acontecer, porque nós tivemos a floração de algumas espécies vegetais, como a caraibeira, né, e outras, o ipê, mais cedo e muito forte esse ano. E isso é uma característica de anos que a chuva vem mais cedo. Eu não estou dizendo que a gente não tenha problema de chuva, mas é possível que em função disso. E nós estamos percebendo aqui na nossa região uma instabilidade. Hoje mesmo, né, nós temos aqui nuvens no céu, nuvens cirros, que mostram que nós estamos tendo uma certa instabilidade. Agora, como a umidade está muito baixa, ainda não está se formando nuvens mais baixas, que são aquelas nuvens de chuva. Então, a situação seria essa. Mas volto a dizer, nem todo ano de El Niño vai ser seca no Nordeste. Nós tivemos alguns anos que isso acontece. Há um estudo muito interessante do Dr. Kahneman, que é um pesquisador do INPE, em 98 ele publicou isso, que mostra que o El Niño está relacionado em 46% dos anos com seca do Nordeste, ou seja,
existe seca no Nordeste em 46% dos anos em que ocorre El Niño. Então, não significa que todo ano que tem El Niño tem seca no Nordeste. Então, essa seria a nossa perspectiva. Agora, ainda está cedo para a gente dizer ou afirmar com mais ênfase, com mais propriedade, com mais precisão, se nós vamos ter um ano chuvoso ou não. Nessas circunstâncias, eu diria que a gente pode ter um ano conturbado. Ou seja, a chuva pode até vir mais cedo, mas não se configura que ela vai continuar. A não ser que essa incidência de radiação solar que eu mencionei, que chegou aqui, tenha feito um efeito bom em cima dos oceanos, produzindo um efeito que não aparece de imediato. É um acúmulo de energia que vai causar evaporação, mas isso não vem tão cedo.